Graça e paz, tudo bem com vocês? Desejo que o Senhor abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família, seus propósitos, que você realize os seus sonhos, que tudo corra bem na sua vida em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, para deixar mais uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Estamos vivendo dias difíceis, não é mesmo, meus amados? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e eu tenho certeza que ela vai gerar em você aquilo que Deus deseja gerar para esse tempo. Então eu quero ler com você Apocalipse 22, a partir do versículo 12, e diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Amém, queridos? Olha só. Alguém está dizendo para mim e para você, ó, eu estou vindo e eu trago uma recompensa para cada um. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Agora é muito importante a gente entender quem é que está falando essas palavras. Jesus está falando essas palavras. E ele diz o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira palavra do alfabeto grego e a última palavra do alfabeto grego. Em português, eu sou o A e o Z. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o começo e o fim. Eu sou como as coisas começam e como as coisas terminam. E é isso que eu e você precisamos entender, querido, porque quando a gente entende isso, a gente muda. E quando a gente muda, tudo muda, né? Por exemplo, você se lembra quando Davi chegou lá no acampamento do exército de Israel para levar alimento para os seus irmãos? E ele viu um incircunciso filisteu, né? Ele viu um gigante que afrontava o exército do Deus vivo. E para ele era um incircunciso filisteu. O que ele entendia? Eu tenho uma aliança com Deus, esse gigante não. Eu cumpro e represento os propósitos eternos de Deus. Esse gigante não. Então, isso acaba aqui. Então, queridos, quando a gente entende quem é o nosso Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando eu entendo isso, eu vou vivendo a minha vida nessa perspectiva. Eu já sei como as coisas começaram e eu sei como elas vão terminar. Eu tenho um senso de destino. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então, queridos, nós somos um povo que não duvida. E se a gente não duvida, a gente pode lidar com todas as dúvidas que vão surgindo no meio do caminho. Do que a gente não duvida? Do princípio e do fim. Então, as dúvidas que surgem no meio, a gente vai atravessando elas. A gente vai rompendo as barreiras, os limites, a gente vai prosseguindo independente de toda e qualquer circunstância. Então, queridos, quando eu entendo isso, acaba o e agora? Eu perdi alguém, eu perdi algo, eu perdi um emprego, meu marido me abandonou, minha esposa me deixou, e agora? E agora eu continuo sendo exatamente quem eu sou. E eu continuo avançando para o propósito de Deus para minha vida, para o cumprimento do meu destino. Amados, Jesus sabia muito bem a sua origem e o seu destino, e por isso ele cumpriu todas as coisas, ele cumpriu o propósito, e então ele voltou para o Pai. Paulo, ele também entendia muito bem isso. Ele entendia que desde o ventre da sua mãe ele tinha sido escolhido. Ele entendia que se antes ele perseguia os cristãos, agora, com a revelação de Cristo na sua vida, ele ia cumprir o seu propósito independente de qualquer coisa e de todas as perseguições que ele sofreu.
Em 2 Coríntios 4, versículos 7 a 10, ele diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. No versículo 16 ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amados, Jesus ele disse certa vez: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder a sua própria vida, achá-la-á. Então, queridos, a gente já foi salvo, a gente não precisa ficar correndo, buscar a salvação, buscar que Deus nos safe, nos livre. A gente precisa aprender, na verdade, a se perder para que os outros sejam salvos. Então, o que Deus tem para nós, queridos, não é uma possibilidade, é uma realidade. E Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele disse: recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E querido, isso não é um upgrade espiritual. Isso não é um espinafre espiritual, sabe? Algo que a gente ativa quando a gente precisa, como assim os super-heróis fazem. Não, isso é uma vida no Espírito, que me leva a viver como um filho de Deus, que me leva a viver como alguém que foi lavado, que foi regenerado, que foi salvo, sabe? Que me leva a viver como uma nova criatura. Meus amados, quem nasceu de novo não teme mais a morte. Sabe por quê? A gente precisa entender de uma vez por todas que não existe esse negócio de vida após a morte. Existe vida. Ou a gente vive aqui, ou a gente não terá vida depois. Só existe vida. Todo aquele que vive e crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, meus amados? Então, nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o meio são os processos que nós vamos passando para o cumprimento do propósito. Apocalipse vai dizer também: aquele que é limpo, limpe-se ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Porque, querido, aquele que é sujo, ele vai se sujar mais ainda. Aquele que é injusto, ele vai continuar fazendo injustiça. E é assim que vai ser até o fim. Mas nós que somos salvos, nós que somos limpos, que sejamos limpos mais ainda pela sua palavra. Nós que já fomos justificados, vamos prosseguir na justiça, qual nós já fazemos parte. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Caminhando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, independente das circunstâncias, a gente prossegue. Por quê? Porque a gente tem uma palavra que diz pra gente: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, e bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de comer da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. A cidade que o Senhor Jesus vai trazer dos céus, a nova Jerusalém,
quando todas as coisas se cumprirem, a nova Jerusalém vai descer dos céus. Ele fará novos céus e nova terra, e nós viveremos para sempre com o nosso Deus. Precisamos caminhar nessa perspectiva e ter toda a nossa expectativa nele, sabendo que ele não perdeu o controle de nada, que ele continua onde ele sempre esteve, no governo de todas as coisas, e que ele tem cuidado de nós. Amém? Paizinho querido, eu peço que o Senhor venha, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, gerando fé, tirando toda dúvida, em nome de Jesus, porque nós somos aqueles que não duvidam. Nós não duvidamos do princípio e do fim, nós não duvidamos de como as coisas começaram e nem de como elas vão terminar. Nós sabemos, Pai, que nós já somos mais que vencedores e nós sabemos que a gente vence no final. Na verdade, a gente já venceu, porque todas as coisas já estão prontas e patentes diante do Senhor. Então nós queremos aprender a descansar em Ti e queremos aprender a viver nessa perspectiva de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Que assim seja, em nome de Jesus, e para a honra e glória do Teu nome, eu Te louvo e Te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados? Se essa palavra te abençoou, se ela foi relevante para você, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Peço que você se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito, que você clique no sininho e receba todas as notificações de cada vídeo que for colocado aí. Porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui, de uma palavra de Deus que vai nos alimentar, nos direcionar, que vai nos dar o combustível para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada. Eu vou ficando por aqui, pedindo que o Senhor te abençoe e te guarde, e eu volto num próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um beijo e tchau!